Olha só essa folga. Esse Cuboark MT-009, que por sinal é muito bom, já rodou mais de 13.700 km. E agora, com certeza, os rolamentos já estão pedindo arrego. Hoje eu vou te mostrar como trocar esses rolamentos usando ferramentas simples que você pode ter em casa e sem gastar muito. Se você já passou por esse problema ou está enfrentando no momento, comente aqui embaixo e vamos trocar ideias. Vamos resolver o seu problema também. Eu sou Fabrício Evaristo e você está no canal Pedalverso. Aqui a manutenção vai ser feita na raça. Nada de ferramentas caras como o Park2 ou outras marcas, ou até mesmo precisar comprar ferramentas no AliExpress. Vou te mostrar fazer a troca dos rolamentos do Cuboark MT-009 e também pode servir de base para a troca de rolamentos de cubos de outras marcas. Eu já tinha percebido uma pequena folga na última revisão que eu fiz, que eu troquei a lubrificação, e agora não dá mais para adiar. Com essa folga muito grande, você perde estabilidade, desempenho e ainda pode acabar danificando outros componentes do seu cubo. Agora um detalhe muito importante, a escolha correta do rolamento. Eu optei por comprar em uma loja especializada em rolamentos, sempre procurando um rolamento de primeira linha, mas o mais importante é que o rolamento seja de qualidade e seja muito bem selado. Você vai precisar das especificações, as medidas, do diâmetro externo, interno e largura. No caso aqui do MT-009, do Arc MT-009, possui as medidas de 30 mm externa, 18 interna e 7 de largura. Se você não encontrar na sua cidade, você pode comprar na internet, até deixar o link aqui. E aí, já comprou rolamentos para sua bicicleta? Se já comprou, deixa a dica aí nos comentários para ajudar a galera. Dê o seu feedback positivo ou negativo aí da sua compra e vai estar contribuindo muito aí. Agora vamos para a troca dos rolamentos. Eu usei um martelo de madeira que foi feito em casa mesmo, esse aqui. O correto seria um martelo de borracha. Vamos utilizar também um parafuso roscado para utilizar ele como prensa para colocar o rolamento no local, evitando o máximo de pancada. Para não causar esse impacto ou essa pressão sobre o rolamento novo, vamos utilizar também o rolamento antigo. E também muita criatividade e calma, porque sempre acontece perrengue aí no meio, alguma dificuldade, mas a gente vai contornando e no final vai dar tudo certo. Vocês podem acreditar nisso. Vamos para a remoção do rolamento com o martelo de borracha, ou no meu caso aqui eu estou usando de madeira macia. Pequenas batidas leves, sem muita força, ele vai sacando o rolamento, mas aí surgiu o primeiro perrengue. O eixo interno ali não tem curso suficiente para empurrar o primeiro rolamento até o final. Eu até tentei empurrar com uma peça de cana, uma bucha de rosca, mas ela era muito grossa, empurrou só um pouquinho, porque tinha uma beiradinha que era mais estreita, e aí eu tive que fazer o que eu não queria, mas que também não danificou a peça. Aí com a chave de fenda, eu peguei e apoiei no canto da luva ali, do eixo, e fui dando batidinha bem leve ali com o martelo, e bem apoiado, batendo de um lado, de outro, até que o rolamento saiu, sem fazer forças, sem danificar o alumínio. É só puxar ele do eixo e agora ficou mais fácil o outro lado. Pega o eixo, coloca de forma inversa, apoiando o rolamento que está do outro lado e vai batendo. Aqui você aí vai ter espaço para usar qualquer objeto aí, pode ser até aquela buchinha de cana aí que eu usei ali ou qualquer outra coisa, e bater ali, não precisa fazer muita força, o outro rolamento vai sair com facilidade. Depois de sacado aí os rolamentos, é muito importante fazer a limpeza, limpar bem o eixo, limpar bem ali onde vai ser acoplado o rolamento novo. Eu utilizei aqui álcool isopropílico para deixar bem limpo aí. Agora uma dica aí que eu peguei, eu até fiquei meio na dúvida, mas eu fui testar e realmente fez diferença. É colocar os rolamentos no freezer e os cubos, se puder deixar um tempo no sol, ou também você pode utilizar um secador de cabelo. Eu já tinha feito uma vez a troca de rolamento e não fiz nenhuma das duas opções e tinha conseguido, Foi um pouco mais difícil, mas o que eu posso dizer é que realmente funcionou, tá? Só no utilizar os rolamentos que estavam no freezer, só com a mão ele já entrou ali quase uns 2 milímetros, o que permitiu aí já entrar de forma reta, sem entortar. Geralmente quando se utiliza essa prensa caseira, ela não tem um apoio exato e pode que na hora que você começa a dar o aperto, ele entrar meio torto e você tem que ficar ajustando de um lado para o outro, que senão ele pode dar problema, acabar danificando o rolamento ou até mesmo o copo ali onde recebe o rolamento. Então essa dica aí eu recomendo, tá? O rolamento com o frio ele vai contrair e o cubo com o calor ele vai dilatar. Então frações de milímetros aí vão fazer a diferença na hora de você encaixar o rolamento. Então facilita muito mesmo.
Antes de acoplar o rolamento, passar uma graxa ali ao redor ali onde vai ser encaixado o rolamento e no rolamento também, se quiser, para ele poder entrar com mais facilidade. E aí, gostou da dica do freezer? Se sim, já deixa o like e compartilha aí com seu amigo ciclista que está precisando fazer a manutenção aí na sua roda. Um outro perrengue aí que aconteceu aí durante a colocação do rolamento foi que, como eu usei o rolamento antigo para empurrar o rolamento novo, ele tem um espaço ali que entra os end caps, né? Que aí o rolamento entrou e aí ele ficou preso. Aí para tirar aí tem duas formas. Você pode ir dando pequenas batidinhas aí com a ponta da chave de fenda só no rolamento antigo, né? Ou usar essa ferramenta que eu já tinha em casa aí que eu tinha feito para extrair rolamento e aí sacar ele fora. Ele não tá muito firme, mas ele é meio ruinzinho de tirar aí a hora que ele entra. Outro fato que aconteceu aí, que daí na tentativa de tirar o rolamento antigo, que eu usei para colocar o rolamento novo, eu acabei deslocando, eu acho, um rolamento novo e a hora de encaixar os endcaps um ficou um pouquinho para fora. Mas como era pouca coisa e o endcap ele encaixa completamente em cima do rolamento, eu peguei um martelinho de borracha, dei umas batidinhas bem fraquinhas ali e ele já encaixou, ficou perfeito. Você não vai precisar de prensa cara de rolamento, nem de extrator, você só vai precisar de muita criatividade e paciência. Esse vídeo é sobre o cubo Arc MT-009 da frente, mas ele serve para qualquer tipo de cubo que use esse tipo de rolamento. Então, quer aprender a fazer manutenção de cubo, ou até mesmo manutenção em geral de bicicletas, de forma econômica e aí mesmo na sua casa? Então já deixe seu like e inscreva-se no canal Pedalverso que vai ter muito mais coisa aí pela frente. Dê aquele hype aí para estar alcançando muito mais ciclistas que precisam. Faltou mostrar para vocês o resultado, né? Olha só como é que ficou a roda. Girando livre, sem folga, sem barulho. Vamos deixar a sua também assim. Vou deixar aqui também um vídeo que pode ser interessante para você. E vamos juntos descobrir um novo universo pedalando com o Pedalverso. Fui!